Ao altar do louvor, me ofereceu perante o altar do louvor, e trago problemas de dor, mas encontro alegria na adoração. Olá, amados, boa tarde. Nós estamos aqui nesta tarde na Praça do aqui na Barra da Tijuca para trazermos as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. E as boas novas, a palavra Evangelho quer dizer boas novas de salvação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, trazer boas notícias, qualquer tipo de boas notícias, respeito à vinda do Messias, e trazer boas novas a respeito do convite de Deus para nossas vidas. E primeiramente nós queremos mostrar o raio-x espiritual da humanidade, a condição em que os seres humanos se encontram diante de Deus. E para isso nós queremos anunciar as boas novas de Jesus Cristo. Lá em Isaías 52, a palavra de Deus nos diz o seguinte, 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz. É isso que nós viemos anunciar nessa tarde. A paz que verdadeiramente você só pode encontrar no Filho de Deus, no Senhor Jesus Cristo, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação. É isso que nós viemos anunciar nessa tarde. No versículo 8 também do capítulo 52 de Isaías, a palavra de Deus nos diz: eis os gritos dos teus atalaias. E essa palavra atalaia tem o significado de um soldado que fica no mais alto da torre, no lugar mais alto, avisando do perigo a qual o lugar se encontra. E dessa mesma maneira, nós, como atalaia de Deus, viemos avisar todos aqueles que passam aqui nessa praça, aqueles que estão em seu momento de lazer, aqueles que estão simplesmente passeando aqui. Nós viemos, ao mesmo tempo, avisar do perigo que é você partir para a eternidade sem Cristo, como mostra aquele banner ali à minha esquerda. E o bom soldado como atalaia que avisa do perigo. Nós viemos avisar o amado aqui nessa tarde. Primeiramente mostrar da condição em que todos os seres humanos se encontram diante de Deus. Em Romanos 3:23, a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No Salmo 14, o salmista nos diz que do céu olha o Senhor para o Filho dos Homens, para ver quem entenda
para ver quem busque a Deus. E ele diz que todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, e que não há nenhum justo, nenhum sequer. E a palavra de Deus também nos diz, lá em Romanos, que pela culpa de um só homem veio o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E nós queremos, nessa tarde, mostrar também o propósito de Deus para a vida de cada um de vocês. Qual a razão de você estar aqui nesse mundo? Qual a razão porque você nesse dia amanheceu vivo, respirando? Nesse dia que você está aqui, nessa praça, no seu lazer, você está podendo se exercitar, no seu skate, seja no futebol, mas você já se deparou a pensar que somente você está se divertindo hoje, é porque Deus te concedeu esse privilégio? Porque muitas famílias hoje estão pranteando os seus mortos, sepultaram os seus mortos, e hoje vocês têm esse privilégio de estar no seu lazer. Mas aposto que a última coisa que você pensou é de agradecer a Deus porque você amanheceu vivo. Você já pensou sobre isso? Mas lá em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, nos diz o seguinte: Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, toda a glória, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Esse é o propósito de Deus para a sua vida. Se você está aqui nesse mundo, é tão somente para honrar, para servir e glorificar a Deus. Mas certamente, aquilo que nos cerca nesse mundo, a carreira promissora, os estudos, a formação acadêmica tem nos distanciado daquilo que Deus estabeleceu para nossas vidas. Em Efésios capítulo 1, versículo 12, diz que nós nascemos para a glória de Deus. E uma das questões mais antigas da existência humana, que é estudada exaustivamente pelos filósofos, é de onde viemos e para que existimos. Na Bíblia, Deus ele nos ensina a resposta, amados. Por que você está aqui nesse mundo? Eu acabei de ler Apocalipse 4:11. E a certeza que você deve ter, você só encontrará na palavra de Deus. Você não encontrará em filosofias humanas. Você não encontrará na faculdade, nas universidades. Mas você encontrará o propósito de Deus para a sua vida, na sua palavra. Pois seria inconveniente um Deus amoroso não querer relacionar-se com o ser humano pela qual ele o criou, para a sua honra e para a sua glória. E Deus estabeleceu as bênçãos para o homem desde o princípio. Lá em Gênesis 1:28 foi a fecundidade, o domínio em Gênesis 1:28 também, o sustento, desde o início lá em Gênesis, capítulo 1, 29 e 30, o trabalho, a disposição que Deus se dá para o trabalho no dia a dia, isso é bênção de Deus, é privilégio de Deus.
A liberdade que você tem é privilégio de Deus. E mais uma vez eu pergunto a vocês, a você que passa nessa tarde aqui, que nos ouve, você já parou para meditar um instante o quanto que você deve a Deus por todas essas bênçãos que Ele tem te dado? Aposto que não. Mas haverá um dia, amados, que nós estaremos diante daquele o qual nós rejeitamos durante toda a nossa vida, preferindo mais os nossos prazeres, a nossa carreira acadêmica, as nossas famílias, o nosso lazer. E o que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente reconhecem a sua miséria é algo que não pode se comparar com nenhuma riqueza desse mundo, com nenhuma carreira acadêmica, com nenhuma fama. Nada pode se comparar com a riqueza que Deus tem para a tua vida. Nós estamos falando de riqueza espiritual, não com riquezas desse mundo, como diz a faixa. Porque hoje o que nós vemos, na verdade, é as pessoas pregando o Evangelho, muitos deles que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo. Ali, como diz o versículo, o que nós temos, o que os seres humanos têm corrido, se desgastado exaustivamente, é justamente em busca daquilo a qual está exposto ali naquela faixa. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nesta cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Há quase 2000 anos, Paulo escreveu isso para o jovem Timóteo. E nós não podemos negar que hoje, a maioria dos nossos jovens em nosso país, primeiramente é buscar uma carreira promissora, onde consequentemente virá a riqueza. E Paulo exorta justamente o contrário para o jovem Timóteo. Porque o amor ao dinheiro, não que eu quero dizer que é pecado você ser rico, mas quando o dinheiro exerce um poder sobre você, sobre a sua vida, a consequência é que você se esquecerá de Deus. Como Paulo afirma no final do versículo, que muitos se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Ora, muitos naquela época, na época de Paulo, por amor ao dinheiro se desviaram da fé. E nós viemos aqui nessa tarde também denunciar o falso e acentuar o verdadeiro. Da mesma maneira que Paulo falou para o jovem Timóteo, eu falo para você nessa tarde: o reino de Deus não é dinheiro, o reino de Deus não é fama, o reino de Deus não é ostentação, e Deus não é um negociador. Nós estamos aqui nessa tarde não para oferecer dinheiro para você ir para um Deus barganhador, que se você der sua oferta, der o seu dízimo, Deus vai te dar casa própria, vai te dar carro do ano. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua oferta. Ele é o dono de todas as coisas. O que nós viemos oferecer aqui, nessa tarde, foi o Evangelho da Graça. O Evangelho sem barganha. O Evangelho da qual o ser humano não tem a mínima condições de barganhar com Deus. Nós não podemos
omitir essa verdade, do que andam pregando aí na mídia sobre esse evangelho que não é o evangelho de Cristo, mas o evangelho da piedade com contentamento. E a certeza, meu amado, nessa tarde, é que você um dia há de encontrar-se com esse Deus, porque a eternidade chegará para você. Como eu li lá em Romanos, capítulo 5, que diz, portanto, versículo 12, capítulo 5, versículo 12, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Haverá um dia que você estará diante de Deus, quer você queira ou não, você estará diante de Deus com a eternidade chegar para você. E lá em Colossenses, nos diz o seguinte, que todo joelho, ele se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Se você queira ou não queira, você há de se dobrar e confessar diante de Deus. E o nosso convite para você é que você reconheça que é pecador e faça as pazes com Deus. Que somente em Deus, na pessoa de Cristo, você tem os seus pecados perdoados. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19 diz, porque aprove a Deus que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. A pergunta nessa tarde é a seguinte: você já fez as pazes com Deus? Você tem certeza, se a morte chegar para você hoje, você tem certeza que estará na eternidade com Deus? Ou será que o seu destino está como aquela multidão ali da cruz? Aquela multidão a qual está descambando para a eternidade, para as negras trevas, sem salvação. E você pode observar que lá naquele banner, a minoria está atravessando a cruz daqueles que tiveram os seus pecados perdoados, daqueles que foram crucificados com Cristo na cruz. Então atente para isso. Lá no livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então considere o nosso aviso como atalaias, como soldados que avisam do perigo que está para a vida do inimigo. Eu não sei se vou chegar vivo em casa hoje, e dessa mesma maneira você há de pensar que a morte pode chegar para você a qualquer momento. Mas Deus te dá esse presente na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Considere isso. O que é que você tem levado como prioridade na sua vida? Talvez você tenha uma vida regalada, que não se preocupe com nada material. Mas lembre-se, a tua alma espiritual, a tua personalidade, o ser pensante, seu ser pensante, um dia estará diante de Deus. E triste de você se não considerar isso que eu estou avisando a você. Você estará perdido, você estará perdido, eu não posso enganá-los. Eu não posso enganá-los. E hoje as igrejas, a maioria, não tem a coragem
de pregar o pecado, o arrependimento, o terror do inferno, o horror ao mal. Hoje o que eles querem, a maioria das igrejas, é pegar o evangelho negociável, que massageia o ego das pessoas, que você é bonzinho, que você é isso, que você é bom, que Deus merece te amar. Nós não merecemos nada. A Bíblia diz que nós somos miseráveis pecadores, que em nós não há nenhum bem sequer. Então, se você vai numa igreja que estão pregando algo agradável que vai aos teus ouvidos, com certeza no Evangelho de Cristo, pois Jesus não agradou ninguém na época em que ele esteve na terra. Considere isso. Não é uma igreja, não é uma religião, mas é Jesus Cristo. Quando o anjo da morte passou lá na terra do Egito, matando todos o primogênito, o único sinal que tinha que ter nas vergas da porta era o sangue. E hoje, para vergonha, as igrejas evangélicas, a maioria, elas têm pisado no sangue de Cristo. Elas não têm pregado o evangelho da renúncia. Considere que se você morrer sem Cristo, você estará perdido. Você estará perdida. Em um hospital, houve um grande índice de pessoas que estavam morrendo. E foi feita uma reunião, o que estava acontecendo com aquela equipe no seu plantão, que a maioria dos pacientes estavam morrendo. E o que foi levantado foi o seguinte, é que eles preparavam todo o local, mas na hora da cirurgia eles pegavam um bisturi e não cortavam o paciente. A mesma coisa, se você vai numa igreja com o bisturi da palavra de Deus não corta, não te confronta com o teu pecado, você estará perdido. Mas a palavra de Deus era um bisturi, ela corta e vai até o profundo da tua alma e arranca o câncer do pecado. É por isso que nós estamos aqui, para pregar o evangelho, que não é o evangelho de barganha. A minha oração, a nossa oração é que você considere isso. Você que recebeu nossos folhetos, você que ouviu os versículos da passagem da palavra de Deus. E para finalizarmos, lá em Hebreus 4:12, a palavra de Deus nos diz o seguinte: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o íntimo, e é capaz de discernir juntas e medulas, e propósito do coração, e não há criatura encoberta. Pelo contrário, todas as coisas estão patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Lá em Hebreus também diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E o nosso apelo para você é que você não negocie, não negligencie a salvação que está oferecendo hoje aqui. Não negligencie esse convite. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo tempo que você me ouviu aqui. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um de vocês. Amém. Boa tarde, gente. Eu tenho algumas más notícias para vocês. Quem vai me ouvir agora, quem parar para me ouvir, não vai ouvir coisas agradáveis. Então se vocês esperam ouvir alguma coisa que vocês vão gostar, vocês podem tirar o cavalinho da chuva. Mas o que eu vou dizer aqui é a verdade. Considere o seguinte: qual é o melhor amigo? Aquele que diz o que você quer ouvir ou aquele que diz a verdade? Se você vai no médico, se você tem alguma doença, você suspeita que tem alguma doença, você quer que o médico te diga o quê?
A verdade ou o que você quer ouvir? Eu escolheria a verdade. Porque se ele me disser a verdade, eu posso me curar, eu posso buscar tratamento. Então eu já aviso que se você parou para me ouvir agora, você não espere ouvir coisas boas, você vai ouvir coisas ruins. Tá? A primeira coisa ruim que eu tenho para dizer para vocês é que a cada 3 minutos no Brasil, uma pessoa morre. Uma pessoa morre a cada 3 minutos. Isso parece pouco. 3 minutos, uma pessoa morre. Mas se você parar para pensar, em um ano, são quase 2 milhões de pessoas. Isso é 1/3 da população do Rio de Janeiro. A cada ano, 1/3 da população do Rio de Janeiro morre, basicamente. A cada um ano, pense que você tem 2 amigos. A cada um ano, um de vocês vai morrer. Agora parece bastante coisa, né? Eu acho que não é novidade para ninguém que a morte chega a qualquer momento. Você não precisa ser velho para morrer. Você pode estar aqui agora e você pode atravessar aquela rua e não chegar até o outro lado da rua. Isso não é novidade. O grande problema em a morte ser tão repentina é que Deus, ele é um Deus justo. A ideia de um Deus justo, de alguém justo na sua vida, pode parecer reconfortante, mas não é reconfortante se você é um criminoso. Pense bem comigo. Imagina que a sua família acaba de ser assassinada. Toda a sua família, as crianças na sua família, os bebês na sua família, seu pai, a sua mãe, seus irmãos foram assassinados e você sabe quem foi o assassino. Você pega o assassino, você denuncia ele para a polícia prende ele e leva ele a juízo. Ele chega diante do juiz e o que o juiz diz para ele? Eu sou um juiz amoroso, eu sou um juiz bom, então você pode ir. Isso é um juiz bom? Esse é um juiz bom? Um juiz que deixa o criminoso ir embora? Esse não é um juiz bom, esse é um juiz mau. Ele provavelmente é pior do que os criminosos que são levados a ele. Agora, Deus é um Deus justo. Por que isso é uma má notícia para você? Justamente por isso, porque você é um criminoso. Eu não preciso gastar tempo aqui convencendo de que você é um pecador. Eu não preciso gastar, né? Eu não preciso gastar tempo dizendo que você é um pecador, porque você sabe que você é. Uma pequena prova disso é o seguinte: tenta imaginar comigo que eu tenho uma máquina especial, uma câmera, que ela pode gravar todos os momentos da sua vida e todos os seus pensamentos. Todos os seus momentos, tudo que você faz escondido e tudo que você pensa está gravado nessa câmera. Eu tenho esse DVD aqui agora e eu vou botar aqui num telão para todos os seus amigos assistirem, toda a sua família. Eu aposto que se eu fizer isso, se eu exibir tudo que você faz escondido, se eu exibir todos os seus pensamentos para todos os seus amigos, você vai fugir deles e você nunca mais vai querer ver eles na sua vida. Isso se você não cometer suicídio, porque pessoalmente eu pensaria bem a respeito. Eu realmente pensaria nisso. Então, a gente se dá com esse seguinte problema: Deus é um Deus justo, Ele é um justo juiz e nós somos criminosos. Eu sei disso por experiência própria, eu sei disso porque a Bíblia me diz e eu sei disso por experiência própria. Aí você pode me dizer: não, mas Deus, Ele é um Deus de amor. Como eu te disse, um juiz de amor, um Deus de amor, ele não vai deixar um criminoso ir embora. Se Deus, Ele é um Deus de amor, Ele não pode deixar que a justiça seja feita e saia impune. Tenta imaginar mais uma vez um juiz que deixa impune um estuprador de criancinhas. Isso não é um juiz bom. Então, para onde você vai quando você morrer? Se a morte ela é tão iminente, se a cada 3 minutos uma pessoa morre, para onde você vai? Será que você vai, sei lá, reencarnar? Será que é só isso que existe? Que é só essa vida?
que quando você morrer acabou? Nós aqui, nós não somos loucos. Nós três aqui não somos um grupo de malucos que está querendo fazer com que a nossa religião, por assim dizer, seja enfiada a goela abaixo de vocês. Eu não quero isso. Eu tenho 26 anos. Eu não fui criado nesse meio. Eu não fui criado no meio cristão. Eu não fui obrigado a acreditar em nada disso. Mas quando eu investiguei, quando eu parei para pensar, eu investiguei qual era a verdade, eu cheguei a essa conclusão, de que a minha vida é muito curta para eu desperdiçar com coisas que não são eternas. A vida ela é muito curta para eu desperdiçar pensando em o que eu vou estudar, ou qual vai ser o meu emprego, quanto dinheiro eu vou ganhar. Minha vida é muito curta para eu pensar nisso, porque isso dura pouco. A média de vida do brasileiro é de 74 anos. 74 anos parece coisa pra caramba, mas não é. Eu acho que aqui tem muito jovem, mas as pessoas de um pouco mais de idade vão concordar comigo. 74 anos passa muito rápido. E eu não posso gastar toda a minha vida pensando no que eu vou fazer só pelos próximos 74 anos. Eu tenho que pensar além disso. Eu tenho que pensar no que vem depois disso. Eu disse pra vocês que eu tinha más notícias, e essas são as más notícias. Quando você morrer, é engraçado que muitas pessoas pensam, tá bom, beleza, vocês estão falando aí de Jesus, há 2000 anos que falam que esse Jesus vai voltar, e ele não voltou até agora. Isso é muito engraçado. Mas eu vou te dizer uma coisa, e isso é aterrorizante. No momento em que você morrer, ele vai voltar pra você. Você vai estar diante de um juiz justo. E esse que é o problema. Um juiz justo diante de um criminoso. Pra você, isso deveria ser uma notícia terrível. Porque pra mim é. E no momento que eu vi essa notícia pela primeira vez, ela foi terrível. Eu fiquei aterrorizado. Só a ideia de que há um ser que criou tudo o que você está vendo aqui agora. Ele criou todos esses prédios, toda a matéria-prima que criou esses prédios, que fez esses prédios. Cada poste desse, cada árvore dessa, cada átomo, cada molécula, cada animal que você está vendo aqui, cada cachorro, o mar que está logo ali. Ele criou tudo isso, e não só isso. Ele criou esse planeta. Ele criou esse sistema solar, ele criou as galáxias. Ele criou o universo. E não só isso. Ele sustenta esse universo a cada momento. Se ele deixar de sustentar por um momento, tudo isso para de existir. Entra em colapso. Vira o total caos. Só de pensar que esse ser é o ser no qual eu vou estar diante dele assim que eu morrer, e eu sou um criminoso e ele é um juiz que é justo, é aterrorizante. Esse é um grande problema pra gente. Eu disse pra vocês que eu ia trazer mais notícias, e aí estão as mais notícias. Mas, como o irmão disse aqui antes de mim, a palavra evangelho vem do grego euangelion, que significa boas notícias, boas novas. Euangelion, ou evangelho, era o ato que aquele rapaz, que na época daquelas guerras, na época de Cristo, por exemplo, ou antes dele, não havia meios de comunicação mais eficazes, e aquele rapaz que vinha de lá da batalha dizendo que, avisando ao rei que a batalha foi ganha, esse ato de avisar se chamava evangelho, eram as boas novas, uma batalha que foi ganha. E eu não posso ficar só nas más notícias, porque há uma boa notícia. A boa notícia é que, apesar de nós sermos incapazes, apesar de eu ser incapaz de comprar para mim a minha salvação, apesar de eu ser incapaz de praticar boas coisas, porque todas as coisas boas que eu pratico por motivos egoístas.
A boa notícia por trás disso é que houve um homem que ele foi perfeito em todas as coisas que ele fez na vida dele. Nenhuma das coisas que ele fez de bom foi por motivos egoístas, ao contrário de nós. Eu vou explicar por que motivos egoístas. Se eu faço bem à minha mãe, se eu faço bem ao meu filho, se eu faço bem à minha esposa, eu tenho muito a ganhar com isso, certo? Porque eles são as pessoas que eu amo. Se eu faço bem a uma pessoa na rua, a um mendigo, se eu dou uma esmola, eu faço isso para eu me sentir bem, porque eu fiz uma coisa boa. Há cerca de 2000 anos atrás, Deus ele enviou o próprio Filho dele para que ele pudesse fazer uma coisa que nós não conseguiríamos, que é viver uma vida perfeita. E não só isso. Ele viveu uma vida perfeita e ele pôde morrer para que nós fôssemos salvos. Quem matou Jesus? Quem matou Jesus, apesar de termos sido nós, foi o próprio Deus. A Bíblia ela fala que a Deus agradou moê-lo, a Deus agradou fazer o filho dele sofrer. O próprio Deus sacrificou a Jesus para que ele comprasse com a morte dele todos nós, todos aqueles que aceitam ele. Se você vem de um contexto evangélico, se você vem de uma família evangélica, você pode ter ouvido já a frase: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Isso não é verdade. Salmo 5:5 diz que Deus aborrece, ou seja, Ele odeia todo aquele que pratica a iniquidade. Ele não odeia só a iniquidade ou o pecado, Ele odeia aquele que pratica o pecado. Em João 3:16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que crescem no Filho tivessem a vida eterna. E logo depois, em João 3:36, diz que aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho não tem a vida eterna e sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, o ódio de Deus está sobre cada um de nós, até o momento em que nós cremos no Filho dele. A boa nova é essa. A boa nova é que Jesus ele veio e ele morreu por você. Ele morreu para que você pudesse ter vida, não uma vida fácil aqui na terra, como muitas igrejas pregam. Não é a vida abundante que se fala, não é a vida aqui na terra. Na verdade, a vida aqui na terra é bem difícil, principalmente para o cristão. Mas ele veio para que você tivesse uma vida eterna, separado dessas coisas que nos prendem tanto, dessas coisas materiais. Não é pecado possuir nada material. Na verdade, Deus ele ama a matéria, foi Ele o criador da matéria. Mas Ele deseja que nós sejamos mais que isso na eternidade. A grande pergunta é se você deseja servir a Cristo, porque eu não vou perguntar se você quer que Ele seja Senhor da sua vida, porque Jesus ele é Senhor. Quer você ame Ele, quer você odeie, quer você o ignore, Ele é Senhor. A grande pergunta é se você vai querer servi-lo. Quem tem a ganhar com isso não é Cristo. Ele já é dono de tudo. Quem tem a ganhar com isso é você. Cristo, ele é muito ridicularizado hoje por causa do evangelho que tem sido pregado em algumas igrejas, do falso evangelho que tem sido pregado em algumas igrejas. Mas eu gostaria que você, sinceramente, se você tem uma Bíblia em casa, que você parasse para ler ela. Leia como foi a vida dele de verdade. Leia e entenda e verifique se isso tem alguma coisa a ver com o que tem sido pregado hoje, porque se de repente você tem uma ideia de Cristo que é uma ideia ridícula e com razão, porque é o que pregam hoje em dia. Mas eu te convido a analisar isso.
porque isso é muito importante. É a decisão mais importante que você vai tomar na sua vida. E eu peço que você, ao analisar isso, você tenha em mente o seguinte: se você estivesse num avião e esse avião estivesse caindo e você tivesse um paraquedas do seu lado, olhar para o paraquedas não vai te salvar. Somente acreditar que o paraquedas é capaz de salvar não vai te salvar. Você tem que vestir o paraquedas. Se você acredita nele, se você acredita que ele é capaz de salvar, você tem que vestir o paraquedas. E é isso que eu peço que você considere fazer hoje. Que Deus abençoe a todos. Eu marquei aqui para me ler, porque mas qualquer coisa atrás de eu marquei, se dá para me ler, eu leio. Amados, nós estamos aqui nessa tarde porque nós amamos Jesus. E ninguém ama a quem não conhece. E ao conhecê-los, temos para vocês mensagem de esperança. Os meus irmãos anteriores trouxeram mensagem de advertência e não será diferente, porque nós estamos aqui realmente para lhes trazer preocupação, mesmo com boas promessas. Eu quero deixar para vocês um texto da palavra de Deus, mesmo que eu faço questão de dizer, nós só estamos aqui para falar a palavra de Deus, porque a nossa palavra não tem nenhum peso. Não acredite em nós, mas acredite naquilo que sai da Bíblia, que é a boca de Deus. Assim diz a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo. Estas são palavras de Jesus. Jesus começa dizendo em verdade. Por que essa afirmação repetida? No tempo de Jesus, já havia os falsos profetas, já havia quem anunciava um falso evangelho. Em todas as gerações houve falsos profetas, houve quem lutasse por deturpar, por diminuir o evangelho, por trazer escândalo ao evangelho. Nos dias de hoje é a mesma coisa. Talvez, possivelmente, até num grau mais forte. E a palavra de Deus, o Senhor Deus, acusam estes homens. O Senhor Deus mostra com toda clareza quem são estes homens. Nós abrimos a nossa Bíblia em 1 Pedro, por exemplo, em Judas, versículo 4, que falam destes, que já avisam que apareceriam, que já existiam. Assim diz a palavra de Deus: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo.
Eles também são lembrados no livro de Pedro, em 2 Pedro 2, versículo 1 e 2. Olha bem o que diz a palavra aqui nesse texto. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Em Atos também 20, o versículo 29 e 30, eles são lembrados pelo nosso Senhor. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão ao rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falando coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Estes, a palavra de Deus já nos alertava, já existia, já nos alertava que sempre existiriam, e hoje esses estão por aí. Esses líderes são os que vocês têm visto na TV, são os que causam todo tipo de escândalos, são os que enfrentam prisões, enfrentam processos, acusação em envolvimento com tráfico, acumulando riqueza para si mesmo, atravessando com evasão de divisas, com dinheiro além do permitido por lei. Estes são estes que causam escândalo ao Evangelho de Cristo e que se dizem evangélicos. Talvez vocês não estejam dispostos a nos ouvir, porque tudo que tem escutado aí pela mídia a respeito do povo chamado evangélico tem sido sujeira, escândalos, aquilo que leva ao desânimo. E este é o papel do inimigo, de Satanás, de realmente diminuir a palavra de Cristo, de colocá-la em descrédito. Para isso ele levantou estes homens. E também a palavra de Deus fala do povo que o segue. Esse povo que o segue tem um pensamento muito igual aos dos seus líderes. Lá, por exemplo, em Isaías 30, o versículo 10, o que a palavra de Deus falam destes. Em Isaías 30, 10, assim diz a palavra de Deus: que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende por nós enganadoras lisonjas. Foi exatamente o que vocês não ouviram aqui hoje. Nós não viemos trazer nada que agradasse vocês, que dissesse que não se preocupe, está tudo muito bem, Deus ama o pecador, vocês têm um destino eterno garantido. Nós não viemos falar isso. Nós viemos apresentar o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho da salvação, que assim diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Quem ouve e crê. Você parafraseando pode dizer: quem não ouve a minha palavra já está condenado. Porque se não ouve, não crê. Porque para crer, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Está em Romanos 10, 17. Se você não ouve, você já está condenado, segundo a palavra da verdade, a palavra de Deus. Deus continua falando desse povo que seguem estes. Deus os conhece. Esse povo que pede lá em Isaías 30:10, me engana que eu gosto, Deus diz para eles: a mim vocês não enganam, porque eu conheço vocês. Olha o que diz em Ezequiel 33:31.
Ezequiel 33, 31, assim diz a palavra de Deus. Esse povo se reunia como se reúne hoje aqueles que causam escândalos, aqueles que vão após seus benefícios próprios. Assim diz a palavra de Deus. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assenta diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obras, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a avareza. É isso que esse povo busca. Então existe povo por líderes, e existe líder para esse povo. E é por isso que nós estamos aqui, porque de repente algum de vocês pode ser um desses que está sendo enganado por esses líderes. É por isso que nós estamos aqui. Nós trouxemos mensagens sempre de advertência, todas elas bíblicas, buscando tópicos diferentes, mas chamando vocês a considerarem a vida de vocês, para verem a vida que está vivendo. Nós mostramos até esse momento que o que vocês veem na TV é o falso evangelho, é o evangelho da mentira, é o evangelho da barganha, como o irmão Ideraldo citou antes, é o evangelho da vergonha, é o evangelho do inimigo de Jesus. Este não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus hoje está advertindo vocês: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, este tem a vida eterna. Essas palavras são de Jesus. Essas palavras são palavras de verdade. João 14, 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse que está te prometendo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele é o caminho para ir ao céu. Ele é a verdade absoluta e única que nós temos para chegarmos ao céu, para conhecê-lo, para saber a verdade. E nele está a nossa vida. E nós estamos aqui para alertá-los disso. Se é você um desses enganados, ou bastante alheio à verdade por ver escândalo, saiba, foi o inimigo de nossas almas, da sua alma, que escolheu, que criou, que levantou isso, para que você realmente leve uma vida de não crer na verdade. A palavra de Deus em João 17 diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Em João 3, 17 e 18, nós temos um texto bastante interessante da palavra de Deus, Jesus falando sobre João 3, 17 e 18. Ele diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o período que Jesus veio e trouxe esse tempo que nós chamamos de graça. É para isso que nós estamos aqui nessa praça. Nós não viemos aqui para pedir nada, sim para trazer o melhor que nós temos para vocês. Esse é o período aceitável, é a época. O 18 ele diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê
já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Queridos, como o irmão anterior falou sobre o risco de nós confiarmos em nós mesmos, a minha saúde está perfeita, eu não tenho com que me preocupar, a minha conta bancária não me preocupa. Eu quero dizer para vocês, a morte não respeita. A morte não respeita ninguém. A morte não respeita homem. A morte não respeita mulher. A morte não respeita criança. E você não sabe qual é o dia que está preparado para você ir prestar conta diante de Deus. Te pergunto, se Ele te chamar hoje, com quem você irá? São palavras assim de advertência, que traz preocupação, palavras duras, que o apóstolo Paulo citou, e no final ele concluiu dizendo, e eu faço dele as minhas palavras: por acaso tornamos nós vossos inimigos por vos falar a verdade? Pense nisso, que Deus abençoe vocês.